Muito bem, vamos lá? Hoje nós vamos começar a segunda grande sessão do livro, que também, como nós fizemos na semana passada, eu não vou tratar dela toda, porque é muito grande, são muitos autores. Então eu vou tratar daqueles que eu julgo serem os mais fundamentais, até porque tem um longo capítulo também sobre os poetas, que talvez seja a parte do livro que menos tem conexão com a gente, pelo fato de a gente não ter lido os poetas de fala inglesa. Eu até separei um último pedaço da aula de um poeta brasileiro para a gente aplicar essas coisas, que é o Manuel de Barros, mas não sei se vai dar tempo de dar, então o que eu vou falar hoje aqui é sobre Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche e Karl Marx. A tristeza, né? Num domingo bonito desse, nós vamos sair daqui. Mas ele, além desses, ele trata do Darwin também e dos poetas, nessa longa sessão. Então eu só deixei de fora o Darwin e os poetas. Tá bom. E o que ele está fazendo aqui agora? Na aula anterior, baseada na primeira parte do livro, ele apresenta uma mudança cultural que nós estamos enfrentando, que é a ascensão, como disse o Guilherme fez a propaganda, o presbítero Guilherme fez a propaganda para alguém. Qual que era o tema da escola dominical? Ele falou a ascensão e a queda. Falei, não, é a ascensão e o triunfo. O self moderno, ele ascendeu e ficou lá. Moacir estava me mostrando cenas e falas do filme do Super-Homem, que saiu agora, self moderno purinho. Então, vejam, a gente descreveu o fenômeno, falou do homem psicológico, vocês lembram? Falamos do expressivismo. Bem, aí, depois de ele ter apresentado isso com base em autores contemporâneos, ele faz uma genealogia das ideias. Ele mostra como que a gente chegou onde a gente chegou. Então, o livro começa na atualidade, aí dá um bom e longo passo para trás, fazendo uma história das ideias, para depois terminar de novo na contemporaneidade. E aí ele fala, olha, a gente poderia começar isso de vários lugares, mas, de fato, tem um autor que é paradigmático nisso, que ele é muito diferente dos outros da sua época. Ele é o precursor de dois movimentos muito importantes na modernidade, que é a Revolução Francesa e o Romantismo, que é um genebrino chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele brinca aqui, Confissões de um Outro Genebrino, é o nome do capítulo, por causa do Calvino, né? O Calvino ali de Genebra, ele não era cidadão genebrino, mas ficou muito famoso ali em Genebra. O Rousseau não, ele era genebrino, século XVIII, e de fato, o Rousseau, quando você pensa, principalmente nas pessoas que a gente estuda junto dele, o Locke, o Hobbes, Montesquieu, o Rousseau ele é muito diferente. Na concepção de ser humano, na concepção de sociedade, na concepção de política, de fato, ele deu lugar a uma visão do ser humano, da sociedade muito diferente. E é impressionante como é precursor de uma série de movimentos que nós estamos enfrentando hoje. Então a pergunta que eu fiz é como que o Jean-Jacques Rousseau tornou-se uma figura fundamental na genealogia do self moderno. Estou baseado no Carl Trueman e a pergunta que a gente vai responder nessa aula é a seguinte: a questão abordada nessa sessão, no capítulo, é como o modelo contemporâneo de identidade subjetiva e autêntica, o que nós vimos semana passada, emergiu historicamente como fundamento normativo da cultura moderna. Como é que ele surgiu como esse fundamento normativo da cultura moderna? Quais são suas origens? O Truman vai mostrar que o Rousseau, ao deslocar a fonte da moralidade do transcendente para a interioridade emocional, rompe com a tradição cristã agostiniana. O problema antropológico se transforma num problema social. Não somos pecadores por natureza, mas vítimas da sociedade. E essa inversão prepara o caminho para a normatividade da autenticidade subjetiva na modernidade. Então veja, você pega a obra do Hobbes, que é um autor que a gente sempre estuda junto, a gente chama ele de justcontratualistas, né, do direito natural, o Hobbes, Locke, Rousseau. Tem outros, né, o Baudin, o Grotius, tem muita gente ali, mas todo curso de direito, todo curso de filosofia, ciência política, você passa por eles. Tanto o Locke quanto o Hobbes, mesmo que tenham visões diferentes do ser humano, ora mais positivas, ora menos positivas, eles têm uma noção do ser humano que o ser humano ele tem ainda uma moralidade que o transcende. Eles são cristãos ainda, o Hobbes e o Locke são cristãos. Não são cristãos como os autores da Idade Média, mas são.
O Rousseau tem uma concepção muito diferente. Ele desloca a fonte da moralidade, onde a gente persegue essa moralidade, ele desloca do transcendente, aquilo que a gente falou na semana passada de culturas de segundo mundo, e ele coloca no eu. Ele escreveu um livro, claro, o Rousseau escreveu uma série de livros, mas ele escreveu um livro chamado Confissões, parecido com o agostiniano, né? Por isso que o Carl Trueman vai o tempo todo aqui fazer um contraste do Rousseau com o Agostinho. E lá no começo das Confissões, eu vou ler um trecho para vocês, que o Trueman cita, ele deixa muito claro que veio, e veja que isso aqui poderia ter sido escrito por qualquer guru, influencer de blogueiro que você segue no Instagram, no YouTube ou no TikTok. Veja o que ele fala. O objetivo particular das minhas confissões é dar a conhecer o meu eu interior. Olha isso. Nós estamos falando de 1700 e pouco, gente. É a história da minha alma que prometi. E para relatá-la fielmente, não exijo nenhum outro memorando. Tudo o que preciso fazer, como fiz até agora, é olhar para dentro de mim. Tá vendo? Todo adolescente lá da sua casa fala que quer descobrir quem ele é, fazer uma jornada interior, vou fazer uma viagem para me descobrir, para saber quem eu sou. E isso está no Rousseau. A gente conhecer essas coisas agora é interessante, mas a gente saber que isso foi escrito 300 anos atrás, quase, é muito significativo. Como é que o Trueman procede a argumentação dele? Primeiro, ele mostra, né, na página 107 e 108, a necessidade dessa genealogia, já falei para vocês, e aí ele vai para a autobiografia como fundamento das confissões. As confissões do Rousseau, uma autobiografia. E como é que, e o que ele faz? Ele propõe, como eu disse, relatar uma história da alma. E o que isso significa? É que o self, a identidade dele, não é encontrada em nada externo. Ela é encontrada apenas internamente. Só isso. E aí, o que são as confissões do Rousseau? Uma série de narrativas de relações que ele teve com as pessoas e como que isso causou problemas com ele. Parece uma terapia contemporânea. Veja. De fato, o contexto das confissões de Rousseau são o relato de numerosos vícios em que cada um é o resultado das condições sociais que ele se encontrava. Por exemplo, o seu mestre lhe tratou mal, o seu professor, ele conta lá. Daí ele começou a mentir e se tornou preguiçoso. O seu pai o punia com severidade e demasia. Aí isso tornava ele manipulador e cobicioso. A sociedade, ou pelo menos a sociedade em que ele se encontrava, é a culpada da delinquência do jovem Rousseau. Então o tempo todo ele está narrando coisas do meu pai, e aí eu fiquei assim, assim, assim. Dos meus amigos, eu fiquei assim, assim, assim. Isso aqui é antes do Freud, isso aqui é muito antes da psicologia nascer, a psicologia moderna, contemporânea. Pelo menos uns 100, 150 anos. E ele está falando, Tem 2 episódios que marcam muito aqui, que eu anotei, que são episódios, que é o episódio da Julieta e o episódio dos aspargos. Ele vai contando um monte de episódios lá nas confissões, mas ele conta 2. Primeiro ele conta um de alguns amigos dele que o chamaram para roubar uns aspargos de um vizinho. E ele vai e rouba, e depois ele se sente muito mal quando ele fez aquilo, etc. E esse caso da Julieta aqui é uma prostituta que ele encontra com ela, e aí ele tem um momento lá com ela, não um momento sexual, mas ele tem um momento lá de olhar para ela, assim, e aí depois de lá ele sai, e ele pega um jornal lá da época, e ele vê que uma academia famosa lá, a Academia de Dijon, ela estava propondo um concurso, que é o primeiro concurso que ele participava de melhor ensaio, ganhava um prêmio. Ele participou várias vezes dos concursos da Academia de Dijon. Ele ganhou um, perdeu outro. E aí ele escreve para esse o primeiro ensaio sobre a desigualdade e a pobreza dos homens. Diz o Rousseau que aquilo é uma conversão para ele. O momento com a Julieta e ele vendo as memórias passadas. Por quê? Porque ele olha para aquela prostituta e ele fala assim, olha, o ser humano não é mau. Ele não é um monstro terrível, ele é fruto da sociedade que o corrompeu, uma série de circunstâncias que colocaram aquela mulher lá. Eu não devia ter ido lá roubar os aspargos junto com os meus colegas, se não fossem eles, eu não teria ido. Sempre alguma coisa externa a ele.
E aí o Carl Trueman chama a atenção, para além do óbvio relação que existe entre o Rousseau e o Agostinho, porque o Agostinho também escreveu Confissões, e o Agostinho tem um episódio muito parecido que é o roubo das peras. Vocês já ouviram falar do roubo das peras do Agostinho? Que tinha peras lá. Ele falou que tinha peras melhores lá no pomar da minha família, mas eu fui lá roubar as peras. E quando ele faz uma análise retrospectiva desses mesmos eventos, ele fala: sou um pecador, nada externo me fez querer aquilo. Inclusive era uma bobagem, eu tinha peras melhores lá. E aí, então, a gente vai estabelecendo contrastes o tempo todo de uma visão antropológica agostiniana, uma visão de mundo do Agostinho, que é muito importante para os reformadores. Calvino, Lutero se entendem como dentro dessa tradição agostiniana. Nós estamos falando do ano 400, 500 depois de Cristo, né? Século V. E enquanto Rousseau subverte isso, mostrando que a explicação dos fenômenos que eu passo, de quem eu me torno, não diz respeito a nada transcendente, nem mesmo externo. Eu sou quem eu sou, observando dentro de mim. E eu também não sou muito responsável pelas coisas, não. A sociedade, essa visão do Rousseau de política, o Trueman tem uma segunda parte aqui sobre política, que eu não vou falar aqui, mas o cerne do argumento nasce aqui. O discurso sobre a origem da desigualdade dos homens, para o Rousseau, onde que está a desigualdade dos homens? O homem não nasce mal, ou de maneira mais técnica e mais rigorosa. O Hobbes e o Locke vão dizer que o homem ele é autointeressado. Para não dizer que ele é mau, ele é autointeressado, ele é egoísta, ele é autocentrado. Ele quer defender sua vida, seus bens, sua liberdade, e ele só aliena isso para dar lugar ao contrato social. O Rousseau vai dizer: não, o ser humano em estado de natureza, ele é bom, é a sociedade que o corrompe. Quando o primeiro indivíduo cercou um pedaço de terra e diz: é meu, ali nasceu a desigualdade entre os homens. Veja como uma mudança na visão de subjetividade deu lugar a uma agenda política que influenciou a Revolução Francesa e o próprio romantismo. Então, se a gente fosse fazer uma comparação entre o Agostinho e o Rousseau, aí não enxerga nada mesmo, mas eu vou ler para vocês. Primeiro, a origem do mal para o Agostinho é interna, é fruto de uma vontade inclinada à desordem desde o nascimento, que ele chama de pecado original. Para o Rousseau é externa, é produto da corrupção social e das pressões do ambiente. Veja como que nós somos uma sociedade muito mais rousseauista do que o contrário. Condição da natureza humana, pecadora e depravada desde o nascimento, para o Agostinho. Para o Rousseau, boa por natureza e corrompida pelas instituições sociais. Relação com a sociedade revela e intensifica o pecado, mas não o causa. Para o Rousseau, a sociedade é a causa da inautenticidade e a corrupção do indivíduo. Rousseau tinha dois conceitos para distinguir esse autointeresse que os autores da época dele, o Hobbes e o Locke, tinham, que era o amor de si e o amor próprio. Ele vai falar que o amor próprio é esse autointeresse, que não deve ser cultivado, que é inautêntico e que já é fruto da sociedade corrompida. Mas o amor de si é o amor da natureza, é aquele que dá lugar ao indivíduo. Então ele faz diferenciações para resguardar essas coisas. Separei uma citação do Carl Trueman, da página 110, para ler para vocês. Ele diz o seguinte: que a vida psicológica interior seja de vital importância para Rousseau, fica claro na sua autobiografia Confissões, que ele inicia com uma famosa declaração de abertura e de propósito. E aí foi a que eu li para vocês. Assim, o propósito da autobiografia, o delineamento da história de um self em particular por aquele self, é um ser psicológico em sua orientação, pois é aí que a pessoa real pode ser encontrada. Obviamente, as vidas são marcadas pela interação do indivíduo com o mundo ao redor, pessoas, lugares e assim por diante, mas o verdadeiro drama, aquele que leva ao cerne do que constitui a essência de uma pessoa, é a vida psicológica interior, que é moldada por essas circunstâncias e contingências externas. Novamente, para nós, isso não parece nada novo. As pessoas que a gente convive, e às vezes eu e você, cedemos a isso. Mas o Rousseau está escrevendo isso em 1700 e alguma coisa. Isso que é o chocante. Você não pode sair daqui sem compreender 4 conceitos fundamentais. Primeiro, interioridade como verdade para o Rousseau.
O objetivo das minhas confissões é dar a conhecer o meu eu interior. Autenticidade subjetiva, ou seja, a verdadeira virtude moral consiste em ser fiel ao próprio eu interior. Veja como é que isso vai dar lugar ao discurso da revolução. Quando você pega o outro livro do Rousseau, o Contrato Social, que é uma visão republicana, mas é uma visão revolucionista republicana, em que sentido? Bem, se a sociedade corrompe o ser humano, se no estado de natureza ele é bom, ele é livre, vem uma pessoa cerca por amor próprio e priva outras pessoas de poderem florescer também, como é que a sociedade vai ser autêntica de novo? Eu tenho que dar formas para que eu possa acessar de novo esse estado de pureza natural que foi perdido outrora. Isso é feito por navegação interior, mas é também feito por um contrato social em que se chega a uma vontade geral que não é o amor próprio de cada um somado, mas é um jeito de subverter esse amor próprio de cada um e poder dar lugar a uma sociedade justa, equânime e assim por diante. Veja como que as transformações da antropologia mexem no projeto político republicano dele, que vai, o Danton, se vocês já assistiram um filme, eu sempre cito ele aqui, Danton, sobre a Revolução, como que a literatura do Rousseau foi muito importante. O Rousseau não era um filósofo de elite, igual o Voltaire, igual o Hobbes, o Locke, estavam escrevendo assim para os reis, para as rainhas, frequentava os salões. Não, o Rousseau era pobre. O Rousseau participava desses concursos para ganhar dinheiro para se sustentar. E foi ele que trouxe a reflexão para o chão da fábrica, para dar lugar depois, uma geração seguinte, à Revolução Francesa. Corrupção social, a gente já falou, e imaginário deformado, né? Isso é uma leitura do Taylor sobre o Rousseau. O impulso original da natureza está correto, mas é o efeito de uma cultura depravada que o conduz à perda do contato com ele. Então o problema não é o desejo, mas a forma como a imaginação social molda a percepção moral da realidade. E a gente viu lá sobre o imaginário social na aula anterior. Para a gente terminar essa primeira parte, 3 aplicações. Primeiro, nosso trabalho, né, é desconstruir o discurso pastoral centrado no sentimento como critério moral. Não só pastoral, mas parental, a liderança da igreja, professores, pais. Pastores, pais e professores devem confrontar a ideia de que ser verdadeiro consigo mesmo é equivalente à fidelidade cristã. A teologia reformada afirma que o coração do ser humano é enganoso, ele não é autoritativo. Então a gente tem que confrontar isso. Eu vou ser coerente comigo mesmo, com os meus próprios sentimentos, com a minha história. O que é isso aí? De onde você tirou essa noção de identidade? Não faz sentido. Apesar de corrente na nossa cultura, não faz sentido. Reafirmar a doutrina do pecado original contra a psicologização da culpa. Rousseau inverte Agostinho, onde a culpa interior ele vê inocência oprimida. A pregação reformada, o discipulado, a educação dos filhos em casa, precisa recuperar a teologia da queda e da responsabilidade pessoal diante de Deus. O que faz com que a gente seja mal não é a sociedade. Veja, isso está, às vezes, nossa, isso é coisa, né? Revolucionista, isso às vezes está no discurso dos conservadores. Beber um café, para fazer uma pausa dramática. Já viu aqueles pais que querem tirar os filhos de algum contexto que eles julgam ser perigoso? Não vamos botar aqui na escola que não é não cristã, não. Não vamos levar nesse acampamento que não. Não vamos deixar ter amigo que não é cristão, não. O que é isso? Rousseauísmo para o povo. Desde quando o problema do seu filho é o ambiente onde ele está? O problema do seu filho está no coração dele. Para onde ele for, ele vai levar o pecado dele e a responsabilidade dele diante de Deus. Esse é o erro do monasticismo. Eu já falei para vocês. Fechou os muros, colocou um monte de padre lá dentro, acabou. Por quê? Porque o problema não está externo na cultura. Isso é Rousseau, não é Agostinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a cultura do self, ela é apartidária, ela é aideológica. Não é porque a gente está estudando Rousseau, Marx e o Nietzsche que é coisa de progressista. Ela permeia todo mundo. E como eu disse, é a ascensão e o triunfo do self. Ele triunfou. Não é uma coisa assim, tomem cuidado. Não, ele já é a ordem do dia. A gente pode pensar como é que vai ser depois, mas agora essa é a ordem do dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado.
E como é que a gente faz isso? Qual que é a ferramenta à nossa disposição? Doutrina do pecado, antropologia bíblica, noção de criação de Deus, de queda do ser humano, de evangelho. Se a gente não for renovado pelo evangelho, a gente vai continuar querendo ser um selfie autêntico. E a gente vai procurar as autenticidades cristãs no meu ministério, na minha igreja, no meu ofício. São só outros nomes para a cultura terapeutizante dentro da igreja. Em terceiro e último lugar, discipular contra as suspeitas da igreja como uma instituição opressora. Porque, para o Rousseau, como que o ser humano é bom e a sociedade o corrompe, uma das instituições que faz isso é a igreja. E a gente tem que contrapor isso. Se o Rousseau vê as instituições como corruptoras da liberdade, o discipulado reformado deve mostrar como que a igreja, o corpo, a tradição, a autoridade espiritual, é o ambiente da verdadeira restauração. O lugar de ser restaurado é aqui, é numa instituição social, ordenada por Deus, organizada na tradição, com autoridade espiritual. Perguntas até aqui? Dúvidas? Então bora. Pessoas de plástico. Agora vai ficar só melhor daqui para frente. Como a filosofia do Nietzsche contribuiu para o sujeito moderno criar o seu próprio significado, inaugurando um paradigma onde ser é tornar-se. Onde a gente vai estudar... Opa, tem uma pergunta aí? Pode fazer. Espera só o microfone chegar aí. Pedro, não é nem uma pergunta, né? Mas aproveitar para dar uma pausa, o pessoal respirar. É um desabafo. Alguém podia trazer um cafezinho para mim. Boa, já que o Matheus falou, né? Para me dar uma pausa. Tudo isso que você fala, né? A gente muitas vezes até se imagina como se estivesse falando isso, extremamente de forma direta, né, como você falou, sobre o progressismo, né? Uhum. Então, fala muito assim a respeito do socioconstrutivismo, né? Uhum. Então, as bases que Marx vai usar depois, né, de que essas instituições são opressoras, elas vão moldar esse ser humano, né? Então, tá aí. Mas como que isso também tem eco, como você falou, né, em visões até bem práticas, assim, né? Visões de que quando eu quero proteger os meus filhos, né, eu coloco eles numa redoma porque o problema está naquelas influências que ele vai ter externamente, porque meu filho é um bom menino. Sim. E aí esquece desse elemento do coração. Sim. É isso. Muito obrigado. A gente vê, assim, às vezes, como que isso passa na formação, por exemplo, dos professores, né? Matheus é professor, sabe? A gente pergunta nas escolas assim, qual que é o método aqui? Sócio-interacionista. Sócio-interacionista é considerado um método, assim, tranquilo, mas, assim, é construção social. Tem o Emílio do Rousseau aí, que era o livro de educação dele, tem muito pedagogia marxiana, que é construtivista, na interação com a sociedade, etc. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito bem. Vamos lá para o Nietzsche? Mesma coisa, Carl Truman. Qual que é a pergunta aqui? A questão é a erosão do conceito de natureza humana agora. Porque, de fato, no Rousseau, a gente ainda tem, e por isso ele é considerado um justnaturalista, um estruturalista de alguma maneira, tem uma concepção de natureza humana lá ainda. Tem uma concepção de um indivíduo que pode ter perdido um estado de natureza, mas todo ser humano passou por aquilo. O Nietzsche, aí nós já estamos falando de 70, 100 anos depois, ele já tem uma concepção de erosão dessa concepção de natureza humana. Não existe natureza humana. Isso é criado. Aí a noção de criação, tal como nós estamos mencionando aqui, é muito mais forte no Nietzsche. Todo o trabalho do Nietzsche é desconstruir a imagem de um ser humano que tem algum tipo de estrutura, seja ela transcendental, seja ela natural. Então ele não está dialogando criticamente só contra o cristianismo, por exemplo. Ele está dialogando contra, por exemplo, os justnaturalistas. Obrigado. Então, a gente está avançando aqui. Vejam como que as ideias têm consequências, e à medida que você vai se desvencilhando de alguns entraves culturais, que é a teologia reformada, a visão cristã de ser humano, você vai
como diz, destravando a cultura e ela vai fluindo para direções descontroladas. O Truman identifica na filosofia do Nietzsche uma crítica radical à metafísica ocidental e ao cristianismo, como eu disse, cuja consequência foi a legitimação da identidade pelo projeto voluntário da morte de Deus. Eu vou explicar isso. O colapso da ordem moral transcendente e o sujeito moderno, então, se vê compelido a criar o próprio significado, sua moralidade e sua identidade. Essa é a frase clichê que a gente vê lá, que a gente recebe no WhatsApp daquela nossa tia ou no grupo da nossa família, obrigado, que tem aquela praia e aí está escrito lá assim, você cria o seu sucesso. Bom dia. Boa tarde, você é o maior responsável pelos seus fracassos, não tem? Tem isso? O coach dos fracassos e o coach do sucesso? Isso aqui é nietzscheanismo para o povo. Vou mostrar para vocês. Primeiro, ele vai falar como que a plasticidade é a marca central do self moderno. A identidade, imaginário cultural. Vocês lembram? A gente não vive numa cultura mais mimética. O Charles Taylor falava da mimese e da poiese. Vocês lembram disso? Sim ou não? Tá bom. Estou vendo se vocês estão mentindo. Mimese e poiese. Mimese são todas as culturas imitativas. Imitam uma transcendência, imitam uma tradição. Poieses são todas as culturas criativas. A cultura do self é uma cultura eminentemente plástica, criativa. Por isso o título Pessoas de Plástico. E aí ele vai mostrar como que existe limites e ilusões nessa autocriação. Por quê? Ela é condicionada por fatores materiais, biológicos, culturais. Lembra? Os fatores externos. E o mercado oferece deliberadamente, mas dentro de determinados limites socialmente adequados, um espaço para você se criar, ser como você é. Então essa noção poética de self, ela encaixa muito bem na nossa cultura de livre mercado, justamente porque as nossas transformações de quem a gente quer ser, a gente pode comprá-las. Elas são medidas com poder de compra. A quantidade de viagens que você faz, os cursos que você faz, com quem que você casa, aonde você mora, o que você come, o que você bebe, os restaurantes que você vai, aquilo que você experimenta, os relógios que você tem. Não é? Até o corpo, que outrora era uma fronteira, hoje não é mais. Tem ampolas, tem canetas, tem cirurgias. E aí o Nietzsche, como é que o Nietzsche explica tudo isso? Como é que o Nietzsche está na base do Monjaro? O Nietzsche tem um projeto intelectual que ele começa num livro chamado Gaia Ciência, da morte de Deus. Ele coloca um aforismo lá, deixa eu ver se eu acho aqui, 172. O Nietzsche escrevia muito bem, ele é dos poucos filósofos que dá para colocar numa sala de aula pequena, que escrevia bem, é por isso que ele é tão perigoso, tá aqui. Que lá no livro 3 da Gaia Ciência, ele vai colocar na mão de um louco, então, na boca de um louco, então tudo isso é importante, os recursos retóricos do Nietzsche, ele põe na boca de um louco que sai gritando pela cidade dizendo que Deus morreu. Veja, ele diz assim, o louco. Nunca ouviram falar do louco que acendia uma lanterna em pleno dia e desatava a correr pela praça pública gritando, procuro Deus, procuro Deus. Mas como havia ali muitos daqueles que não acreditavam em Deus, o seu grito provocou grande riso. Veja a imagem, olha o tanto que é significativo. Terá se perdido como uma criança, diziam. Estará escondido, terá medo de nós, terá embarcado, terá emigrado. Então veja, o louco que está procurando Deus, ele já está procurando uma sociedade em que ninguém acredita. O louco salta no meio deles, trespassou-os com o olhar. Para onde foi Deus? Exclamou. E aí ele diz, é o que lhes vou dizer, matamos vocês e eu. Somos nós, todos nós, que somos os seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos esvaziar o mar? Quem nos deu uma esponja para apagar o horizonte inteiro? O que fizemos quando desacorrentamos da terra o seu sol? Para onde ele vai agora? Para onde vamos nós? Longe de todos os sóis. Não estaremos incessantemente a cair?
Para diante, para trás, para o lado, para todos os lados, haverá ainda um acima e um abaixo? Não estaremos errantes como através de um vazio infinito? Veja, ele está botando na boca de um louco, falando a pessoas que não acreditam mais em Deus, dizendo, cadê ele? E aí o pessoal está zombando dele e fala assim, a gente matou ele. Eu e vocês. E agora? O que vai acontecer? E aí ele começa a descrever, não tem em cima, não tem embaixo, a gente pode cair para qualquer lado, é o desespero, para onde a gente vai, é a condição do homem contemporâneo, é essa aqui. Sem parâmetros metafísicos para orientar a vida dele. Não sentimos a face do sopro do abismo vazio? Não se tornou mais frio? Não se encerraram cada vez mais noites sobre nós? Não será preciso acender os candeeiros logo de manhã? Não ouvimos ainda nada de barulho que fazem os coveiros que enterraram Deus? Ainda não sentimos nada da decomposição divina? Os deuses também se decompõem. Deus morreu, Deus continua morto e fomos nós que o matamos. Com esse projeto, o que ele está querendo dizer? Não temos nenhuma origem transcendental para dizer quem nós somos, para onde a sociedade vai, o que nós devemos fazer, como criamos os nossos filhos, o que é a justiça, como que a gente fica desse jeito aqui. E aí, feito isso, aí a gente tem o quê? Só a realidade diante de nós. A filosofia do Nietzsche é também chamada de vitalismo. Por quê? O Nietzsche vai sempre ter um critério para dizer o que é uma vida autêntica e uma vida inautêntica. É uma vida que afirma a vida, afirma a força, a biologia. Então, tudo aquilo que me enfraquece, tudo aquilo que me debilita, me dociliza, isso precisa ser evitado. O cristianismo é assim. A crítica dele do cristianismo é: o cristianismo dociliza os homens. As ovelhas são dóceis, as ovelhas são boazinhas, não tem espírito nobre. O Hitler gostava muito do Nietzsche por causa dessas imagens da besta loira. Não tem nada a ver, o Nietzsche não é o protagonista do nazismo, mas a imagem de força, a imagem de conquista. Ele fala, olha, a ética minha é a ética das aves de rapina. Elas amam as suas presas, elas amam comer as suas presas. E aí ele vai batendo em tudo aquilo que dociliza, que deixa mais pacífico. Ele fala assim, fazer promessas para que uma pessoa se torne uma pessoa previsível, que ela possa prometer e cumprir as promessas deles. Para nós isso é moralidade, não é? Para ele é docilização do ser humano. O ser humano é força, o ser humano é imprevisível, justamente porque Deus está morto. E aí a imagem de criar-se não tem sentido, não tem imagem. A gente cria a imagem. A gente cria quem nós somos. Então, a crítica aqui, e aí ele faz um outro livro fundamental dele, A Genealogia da Moral, é mostrar que tudo aquilo que a gente chama de moral hoje é fraqueza. Tudo aquilo que a gente chama de bondade hoje é fraqueza. O Eugene Peterson tem um livro que é uma frase do Nietzsche, que chama Uma Longa Obediência numa Mesma Direção. É um livro de espiritualidade cristã, dizendo que esse é o caminho do cristão, não é? É uma longa obediência numa mesma direção. O Nietzsche usa isso para falar do espírito docilizado. Como é que a gente dociliza alguém? Como é que a gente enfraquece alguém? Botando ele para obedecer sempre numa mesma direção. Ele vai falar assim, olha, o ser humano é um ser de plástico. Ele é moldável, ele tem plasticidade. Constrói-se de um jeito e desconstrói de outro. E com isso, o que tem aqui? A negação da natureza humana. Não tem natureza fixa. A liberdade consiste em escapar de qualquer tipo de essencialismo. Tem uma essência do ser humano, criada à imagem de Deus. Para o Nietzsche isso não faz sentido. É construir seu próprio ser. É dar lugar a quem você quer ser. Você é o responsável. Lembra da imagem no WhatsApp da sua tia? Você é o responsável por quem você quer ser, pelo seu futuro. Você é o responsável por aquilo. Estilo, autocriação e estética da existência. A existência é uma obra de arte. O artista é visto, e o artista moderno é visto como o melhor paradigma do pedagogo, daquele que ensina. O self é uma obra de arte. A gente não tem muito isso? Não tem, desde o discurso bodybuilder a o discurso de lifestyle.
seja de moda, seja de saúde, seja de carro, relógio, tênis, tem uma estética. E isso no Brasil é muito forte porque, como o Sérgio Buarque disse, a gente é muito esteticista. Tem uma estética por trás, assim, de que a gente aprecia muito. A coisa pode, assim, não estar muito certa, mas se ela está bonita, se ela está funcionando, ela é harmônica, para a gente vale mais. Esse é um discurso que encaixa muito para nós. A gente vulgarmente chama de viver de aparências. Para o Nietzsche não tem vivida de aparência. É tudo que a gente tem, porque não tem nada por trás. Separei um trechinho para vocês da página 178, diz assim: o jogo da discussão moral deixa de ser estabelecer imperativos categóricos, né? E ele está mencionando o Immanuel Kant. Haja de tal forma que a sua máxima moral se torne uma lei universal. Isso é um imperativo categórico. O Kant foi pensar como que ele poderia orientar a moralidade de um ponto de vista universal, que coubesse em todo contexto. Ele criou o imperativo moral, o imperativo categórico. Haja de tal maneira que as suas máximas morais pessoais possam se tornar uma lei universal. Se ela passa nesse critério, você passou no critério moral. O que isso significa? Se eu, por exemplo, tenho uma máxima moral pessoal, eu não levo desaforo para casa. Não levo desaforo para casa. Essa é a minha máxima moral. Se eu transformo isso numa lei universal, eu crio uma sociedade mais justa, mais equânime. Não, vira um caos. Se ninguém levar desaforo para casa, no trânsito de Goiânia, já acabou o mundo. Não é? Então, isso não é moral. Isso não é moral. Agora, se eu tenho uma máxima moral, dou minha face, mesmo quando a pessoa me bate, eu ofereço o outro lado, se eu transformar isso numa lei universal, eu vou ter um mundo de paz? Com certeza. Aí o Nietzsche fala, isso aí é docilização, isso aí é enfraquecimento do ser humano, isso aí gera gente fraca. O jogo da discussão moral deixa de ser estabelecer imperativos categóricos e passa a ser expor uma psicologia subjacente e tais afirmações. Ele não apresentou uma nova teoria contra as teorias mais antigas. Ele propôs um abandono das teorias. O Nietzsche ele não apresentou assim, argumentos contra o Kant. Ele mostrou assim, isso aqui é fraqueza. Vocês são debilitados. Força é isso aqui. Ele simplesmente mandou abandonar as teorias. Não lidar com elas, argumentá-las, avaliá-las. Não foi isso. A aplicação de Nietzsche desse pensamento ao cristianismo é impiedosa. Na minha humilde opinião, que é o Pedro falando, a crítica mais mordaz e, na minha opinião, a única que faz sentido contra o cristianismo é o Nietzsche. Para mim, só existem duas formas de vida. Assim, cidade de Deus, cidade dos homens é Cristo ou Nietzsche. Marx, Darwin. O Nietzsche, ele foi no lugar certo para dizer assim, se vocês não querem ser cristãos, então é isso aqui, Não tem nada igual à crítica nietzschiana ao cristianismo. Eu acho que está errada, mas ela é a mais contundente. E é por isso que o menino compra um livro do Nietzsche na banca de jornal, que vende por R$15, aí ele lê e ele fala, vou sair de casa, montar uma banda. O cristianismo representa os instintos dos mais fracos e oprimidos e encarna o próprio ódio à vida e ao viver. Ele deseja subjugar verdadeiramente os nobres e os fortes. Ele adoece os homens e as mulheres. Ele desvaloriza tudo o que há de vital, forte e natural. Em suma, podemos dizer que enquanto para um homem como David Hume, o cristianismo é epistemologicamente indefensável, é o tipo de crítica antigamente, que a fé cristã ela não tem lógica, ela não tem argumento. Acabou, você não precisa ficar argumentando com um jovenzinho hoje em dia, não. Estética, é força, é resultado. Para o Nietzsche, ele é moralmente repugnante. O Hume desmantela o cristianismo ao analisá-lo como seres humanos sabem das coisas. O Nietzsche desmantela questionando as motivações ocultas por trás dele. O que está por trás dessa moral cristã? A moral dos sacerdotes, enfraquecer as pessoas. Tá vendo que o que está por trás da moral não são conteúdos, é uma postura psicológica. Por isso, a ascensão e o triunfo do self. Não tem argumentação.
O Nietzsche não é um dos pais da suspeita? Aquela coisa de a hermenêutica da suspeita, a crítica da suspeita. Por quê? Ele suspeita do que está por trás. E não tem pressuposto por trás, não tem teoria por trás. O que está por trás? Um ressentimento, essa é a palavra. Para o Nietzsche, a moral cristã é a moral do ressentimento, do fraco, do que não conseguiu ir lá e fazer, e aí ele diz que é pecado, do que não tinha coragem de ir lá e botar a mão e diz que Deus não gosta. Essa é a moral do ressentimento. Isso torna o ser humano fraco, o Nietzsche vai dizer. Para ser forte, ele tem que assumir uma outra postura. Veja que ele não argumenta, ele questiona o que está por trás. O Hume pode rir das reivindicações da fé cristã. O Nietzsche fica nauseado com ela. Com Nietzsche, vemos claramente duas patologias da nossa época recebendo explicação filosófica. A tendência de suspeitar de qualquer afirmação de verdade moral absoluta e a rejeição da religião como algo desagradável. Não tem tudo isso? Você vê uma notícia no jornal assim, homens gostam mais de cerveja do que mulheres. Sei lá, tá? Estou inventando. Aí, o primeiro comentário, não conhecem todas as mulheres? Eu sou uma mulher que gosta de cerveja e gosto mais que meu marido, isso aqui, blá, blá, blá. A suspeita de qualquer afirmação universal por trás. Não pode existir uma estrutura universal, não pode existir uma imagem estrutural do ser humano. Tem uma suspeita. E a religião, ela é sempre ressentida para produzir isso. Tem uma pergunta? Fala, Yuri Jackson. Bom dia. Bom dia, né? Tá todo mundo me olhando assim, ó. Eu não concordo com essas coisas não, viu, gente? Vocês estão pensando aí que eu tô pregando em Nietzsche? Não concordo não, eu só fico empolgado. Você disse que a partir dessa ideia houve um abandono das teorias para um foco maior no psicológico, né? Sim. E hoje isso a gente percebe muito no Brasil, em que não importa a teoria, o que importa é o resultado, igual você mesmo disse. Sim. E tem um conceito que me chama a atenção aqui, que eu queria perguntar para você se faz sentido a introdução dele, Fala. que é a questão de inteligência emocional, que é essa ideia de Do Howard usar as Gardner. emoções, fazer essa construção de si mesmo, escolhendo as emoções ali que você vai utilizar nos momentos adequados. Sim. Então, Isso tem a ver. eu acho que faz sentido. Em que contexto, em que chave de entendimento? A gente tem que tomar um cuidado aqui, é porque o meu trabalho aqui agora é ficar exacerbando essas coisas para vocês, né? Mas uma visão adequada do ser humano da realidade não prescinde das emoções e a gente pode fazer, o Doivert chama isso de analogias, né? Você pegar um núcleo modal de uma esfera e aplicar a outra, no caso aí da esfera lógica para a esfera sensitiva. Estou respondendo de maneira mais técnica porque o Yuri sabe dessas coisas. É você pegar o momento nuclear da lógica, que é a inteligência, a distinção analítica, e aplicar a percepção. É possível fazer isso? Claro! A gente não fala de um movimento artístico. O que é um movimento artístico? É uma aplicação do aspecto cinético da realidade à estética. É possível falar de uma inteligência emocional? Claro. É possível falar de capital emocional? Pega o momento nuclear econômico e aplica ao perceptivo. É possível. Mas veja, aonde que eu estou fazendo isso? Numa visão estrutural do ser humano, numa leitura da realidade que a distingue de maneira não reducionista. Aqui não dá para fazer isso. Porque aqui é o quê? Aqui é só isso. O ser humano é só emoção. Aí o ser humano ou ele é capacidade de lidar com as emoções dele ou ele é vítima das emoções dele na sociedade que a gente está. Então, a grande pergunta são os usos das inteligências. Eu gosto muito do Howard Gardner, que é o educador, não é? Que ele fala das múltiplas inteligências. E é possível falar de inteligência emocional, de inteligência financeira, de inteligência física, lógica. Eu acho que o ser humano, como ele funciona em todas as modalidades, é óbvio que em alguma ele tem preponderância do que outras, por uma série de fatores. O Doivert tem um artigo sobre antropologia muito bom, que chama 32 teses sobre o ser humano, onde é bem possível conectar essas duas coisas.
Mas nesses autores aqui não é possível. Por quê? Porque a gente vive um reducionismo. Pega-se o conceito de perceptivo, emocional, estético, expressivo e estica para englobar tudo. Aí o que é um problema de lógica mesmo, o rapazinho tem dificuldade, a menininha tem dificuldade com matemática, com raciocínio lógico, tem que aprender, tem que exercitar, aí vira problema emocional. Não estou dizendo que não tenham patologias, mas aí o tratamento psiquiátrico, terapêutico, fonoaudiológico é para quê? É para dar habilidade para ele e devolvê-lo, para funcionar corretamente no que ele consegue, reabilitá-lo e não mantê-lo naquele estado de vítima da circunstância emocional dele. É bem diferente. Deixa só o microfone chegar até o senhor, por favor, para as pessoas poderem ouvir e ficar gravado, para eu não ser processado sozinho. Legal. Desculpa. Eu estou acostumando com essa situação. Olha, eu sou professor universitário há 25 anos, né? E eu costumo perceber, fico mais no início do curso, sim. E aí eu percebo, eu estou ficando velho e o meu público mantém a mesma faixa etária. Sim. E é muito difícil perceber, assim, muito difícil, não, desculpa, eu percebo mais ou menos que a cada 4 anos o perfil social muda. Sim. E passei por várias etapas, né? Com 21 me chamavam de senhor, porque era o pessoal mais velho tentando tirar diploma. Depois o pessoal bem jovem, agressivo. Né? Então eu escutava assim, você é pago, quando eu dava lá em faculdade particular, tô te pagando é para não encher o saco, não. E nos últimos anos, mesmo na universidade pública, eu percebo assim que o pessoal chora, não aguenta a pressão. E por último, esse último semestre foi muito emblemático para mim por causa das coisas que eu ouvi em sala de aula, sabe? Sim. Então, assim, eu compreendo essa questão do Nietzsche, né, dessa maneira, mas eu tenho percebido que a sociedade agora realmente derreteu. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação. Claro. Bom exemplo. Eu acho que quem é professor aqui observa isso melhor em sala de aula, principalmente quem tem muitos anos de experiência, está ficando velho, seminovo. Não é realmente, não é 0 quilômetro, né? Mas não é usado. Tem um livro muito bom, uma pena que não foi traduzido ainda, chama A Mente Mimada da América, do Jonathan Haidt e do Blackikoff, sei lá o nome dele, o segundo autor, que é um psicólogo e um sociólogo, ou os dois são psicólogos, sei lá. Ele pega uma frase do Nietzsche, que é o Nietzsche tem uma frase que é assim, um aforismo que é assim: aquilo que não me mata me torna mais forte. Isso aí está tatuado nas costas da geração 80 todinha. Não é? Você riu, né? Aquilo que não me mata me torna mais forte. E isso não é verdade. Por quê? Eu posso sofrer um acidente que não me mata, mas me deixa permanentemente sequelado. Não é? A gente pode sofrer um acidente, eu não morri, eu não fiquei mais forte. Então tá errado isso aí. E aí eles vão analisar com isso a cultura americana, que é um reflexo, às vezes demora um pouquinho para as coisas chegarem aqui, mas chega. Principalmente nas universidades, incapacidade dos alunos ouvirem professores que discordam deles, aqueles cancelamentos de palestras de pessoas que eles não concordam. Por quê? Por causa da visão de que aquilo pode me ferir. E eu não quero nenhum tipo de ferimento. Eu quero um lugar seguro, eu quero uma aula segura, eu quero um professor seguro. Então, aquela agressividade que outrora era a gente paga e dê aula e não me enche a paciência, tornou-se um negócio assim, não me coloquem em risco, porque eu não dou conta de lidar com isso. Por um lado, essa docilização dos meninos e das meninas, o Nietzsche explicaria dizendo, tá vendo? É a cultura ocidental, eles são fracos mesmo, ninguém não teve uma cultura de força, não teve uma cultura de vitalidade, de estar diante do seu inimigo.
Por outro lado, quem pega esse discurso, veja como que o discurso do self, ele permeia todos os âmbitos da sociedade. O Nietzsche criticaria a sociedade com esse caso, e a gente vê contemporaneamente um movimento conservador querendo fazer o quê? Ensine seu filho a ser brigão, ensine sua filha a ter força, coloque eles em luta, ensine eles a resistir com a vida, bota na natureza, sobe a montanha, veste de laranja, tudo mais. Entenderam, né? Por quê? Porque isso é a afirmação da vida, para resistir essa fragilidade. Eu não quero que meu filho chore em sala de aula, eu quero que ele dê conta. As duas expressões são nietzschianas. Uma é a crítica, o outro é o programa do Nietzsche. Não resolve. É por isso que também a gente, diante dos estudantes que a gente tem, não adianta confrontá-los. Ah, você é um professor duro, ou você é um pai duro, porque ele tem que crescer, ele tem que amadurecer. Tem uma estrutura social inteira que faz com que ele seja sempre alguém agradado. Ele vai medir o relacionamento dele da sala de aula ao aplicativo de comida que ele pede, se ele foi agradado, se a experiência foi boa, como que as coisas aconteceram. Então, por um lado, é muito difícil a gente responder isso com as próprias ferramentas do jogo. A gente poderia pegar o Nietzsche, essa afirmação da vida, contra essa docilização da vida dos estudantes. Mas não é o caminho. Por quê? Por causa disso. Não é aquilo que não me mata me deixa mais forte. Há uma concepção de pecado, de criação, de formação, que precisa ser feita, que, infelizmente, em sala de aula não vai dar para fazer. Dentro de casa, que precisava ser feito. Nas igrejas, é difícil fazer uma vez por semana, 1h30, depende do professor, né? Às vezes é mais de 1h30. Mas 1h30 com os estudantes, não faz. É um projeto de vida. Tanto que nas escolas incluíram a ideia de um projeto de vida justamente para ver se tem capital para mexer. Então, a leitura que você faz dos estudantes é perfeita, é resultado da ascensão e do triunfo do self-moderno. As alternativas que a gente tem de forçá-los a um amadurecimento forte não é a circunstância, a gente precisa de renovação pelo Evangelho. Aí, assim, é a oportunidade que a gente tem de pregar mesmo. O que a gente precisa? O que faz uma pessoa capaz de lidar com as porradas da vida sem ser vítima e sem atropelar as outras pessoas também? É o Evangelho. É saber como que Deus te tratou, você sentir-se amado e aí você poder amar. A gente ama porque a gente foi amado primeiro. É o Evangelho. É uma excelente oportunidade que a gente tem de pregar o Evangelho. O Tim Keller, que está o tempo todo sempre demarcando o Evangelho de outros dois extremos, o Evangelho não é irreligião, no sentido de flua, seja quem você é sua melhor versão, que é a espiritualidade contemporânea, isso é irreligião. Por outro lado, o Evangelho não é legalismo. Cumpra a lei, viva de maneira austera e não sei o que lá. O Evangelho é uma coisa totalmente diferente das duas. Ele não é um justo meio. Não é nem irreligião e nem religião. O Evangelho é renovação, no poder de Deus, operação do Espírito, de fazer a gente experimentar novas todas as coisas por causa da obra de Deus. Não tem nada que a gente faça, é Deus que faz. Então é uma mensagem muito contracultural, ainda é uma mensagem hoje contracultural, mas a gente também tem uma oportunidade, vendo infelizmente os alunos derreterem na cadeira, chorando, sem capital moral. É um desafio dentro de casa, quem ainda não tem filho que está na universidade, mas é exatamente o drama que a gente vive. Obrigado pela... Pode falar. Eu sou meu compromisso só às 19 horas, lá em Aragoiânia. Eu queria perguntar, meu brother, correlacionando essa questão de, olha, não existe mais Deus não interessa mais. Sim. E agora, o que você vai fazer? A moral, a questão da ética, e aí você pegar isso e correlacionar com, tipo assim, a resolução que Nietzsche dá, né, que é o amor fati. Uhum. Então, tipo assim, e correlacionar isso assim e enxergar assim esse organismo complexo, assim. Acho que isso é muito importante, assim, porque sempre quando você vai também argumentar ou falar algo nesse sentido, assim, tem a questão também do amor fati, né, de olhar tudo isso assim e você ter, inclusive, essa questão de você encarar isso com dureza, de falar, olha, então tá tudo nas nossas responsabilidades. Então, assim, a gente tem que peitar isso aí pra frente. Então, tipo assim... Boa.
que é o amor fati que o João Vitor lembrou? É também uma expressão do Nietzsche pelo amor da vida, afirmação à vida. Ame a vida, ame aquilo que chegou até você, ame os fatos. O amor fati é amar a circunstância em que você está. O Nietzsche era um apreciador, era um estudioso da cultura grega, então, assim, tem muita conexão com a ataraxia estoica. Por que os estoicos hoje são a leitura privilegiada dos empresários, dos donos de podcast, dos ex-atletas e dos coaches? Justamente porque é uma expressão de receba a vida tal como ela é, numa naturalidade, você não precisa matar e nem morrer por isso, é a ataraxia. E veja, o cristianismo, ele respondeu tanto à ataraxia estoica na mesma época, o apóstolo Paulo com um projeto totalmente diferente, não era assim o seu domínio, eu sempre lembro disso, aquilo que o apóstolo Paulo lá no Fruto do Espírito chama de domínio próprio, a encrateia, era um conceito clássico da ética grega. Os gregos falavam da acrasia, do cidadão que não conseguia fazer as coisas por falta de domínio. Estava numa dieta, viu um bolo de chocolate em casa, vou comer só um pedaço. Quando viu, tinha comido tudo. Tem um nome grego para isso, chama acrasia, que não tem kratos, que não tem governo, que não tem controle. O autocrático, não é de onde vem essas palavras. O acrático era... Aí tinha o encrático, que era o que tinha bom controle. O apóstolo Paulo fala que isso é um fruto do Espírito. O domínio próprio é o Espírito que produz na gente. Não é fruto de meditação, de ataraxia, de afirmação da vida. Outra coisa, junto com o Nietzsche, a gente pode dizer que sim, que a vida é importante, que o corpo é importante, o biológico é importante. A gente não tem que negar essas coisas no sentido de desvalorizá-las num tipo de espiritualidade imaterial e não mundana. Bem, o nosso Deus encarnou e Jesus era de fato verdadeiro homem. Não pode ser uma aparência. Então Jesus tinha fome, Jesus tinha desejo, Jesus tinha atração, Jesus tinha tudo. Agora, uma coisa é a gente usar isso como critério para legitimar a nossa vida. Aí é um critério muito magro, muito magro. Por quê? Porque em uma série de momentos o nosso biológico vai falhar. E aí o que a gente vai fazer? Que é a sociedade contemporânea que a gente vive, que é um não envelhecimento a qualquer custo. É você, assim, as pessoas não podem morrer mais. É uma hospitalização, assim, da morte até o fim, para manter uma sobrevida da pessoa. Para que isso? É um critério magro demais para a realidade. Está presente em todos os lugares. Irmã Olívia. Eu só tenho mais um slide, aí a gente termina, mas eu tenho 3 aplicações presbiterianas para vocês. Aqui, ó. Não, pode usar o tempo que a senhora quiser, irmã Olívia. Pedir. Eu acho, assim como o irmão falou, que hoje os alunos numa faculdade estão ficando fracos. Então, eu, como assim, bisavó, né? Então, eu fico prestando atenção, porque os pais hoje, a maioria, não são todos, talvez eu não estou falando no lugar certo, porque é numa igreja evangélica, mas a maioria dos pais que não tem Deus, eles, assim, trabalham para dar tênis caro para o filho, roupa cara, Sim. E quer que o filho faça um curso bom. Que significa um curso que ganha dinheiro. E um curso que seja, né, um curso de... A palavra de uma mãe que eu ouvi, de merdinha, sabe? Então, eu acho assim, eu já vi isso, já testemunhei isso, e talvez eu sofro com isso, porque eu tenho netos de 2 lados, de filho e de filha. Então, eu tive uma neta que teve problema psicológico na 4ª série do 1º ano, né? E ela teve com matemática, e ela teve de fazer tratamento, teve de ir para psicólogo, teve da mãe trocar de escola, sabe?
Hoje a minha neta está no último ano de odontologia e é uma das primeiras, com 21 anos. Então, eu acho assim, já tem outro problema, que a mãe trabalha muito, a hora que ela está em casa, no sábado e domingo, não preocupa se o filho está bem, se o filho está estudando, se olha todo dia, se acompanha o filho, sabe? O problema está sendo isso. Se eu fosse uma professora da faculdade, eu entenderia meus alunos desse jeito, porque é a sociedade que nós estamos vivendo. Aí, o que acontece? Lá, um belo dia, ela resolve, ou ele, o pai, resolve a ver o que o filho está fazendo. Aí, o filho tirou lá uma nota que não é a nota que ele achava que devia tirar numa matéria, né? Aí ele joga na cara do filho esse curso vagabundo que você está fazendo, não sei o quê. Você é ladrão porque você está roubando meu dinheiro, porque eu estou pagando a mensalidade para você. E assim vai, sabe? Aí chama o filho de fraco, o filho disso, o filho daquilo. E aí é onde acontece que o filho, quando vê-se apertado lá na escola, ele começa a chorar. Como ele chora em casa também, sabe? Então, é a sociedade que nós estamos vivendo que não tem Deus, que não segue o evangélico de Deus, sabe? Então, isso está muito triste, mas é só a gente orar para Deus dar uma solução, porque nós não temos a solução. Esse é o diagnóstico mesmo, Olívia. E passa muito pelas casas. Deixa eu só terminar, e aí, caso vocês queiram conversar mais comigo, eu vou ficar aqui, é só para liberar o pessoal para o almoço. 3 últimas aplicações do que a gente ouviu aqui sobre o Nietzsche. Primeiro, reconhecer a influência do Nietzsche sobre a cultura contemporânea. Nietzsche é um dos autores assim que perduram os outros autores contemporâneos, quando não ele, os seus continuadores. Por exemplo, quem é o nome mais citado em trabalhos acadêmicos no mundo? Sim, disparado. Vocês pensam que é o Marx, vocês pensam que é o Freud, é o Foucault, um nietzschiano. Basicamente um nietzschiano que escreve em francês. Todas as hipóteses do Foucault, com as exceções assim, das suas aplicações contemporâneas, está tudo do Nietzsche. Está tudo do Nietzsche. Então, pastores, pais, professores devem entender que esse abandono da natureza humana objetiva está no cerne das confusões atuais sobre identidade, inclusive identidade sexual, que é o que a gente vai ver a partir da semana que vem. A crise pastoral não é apenas ética, mas ela é ontológica, é a visão de realidade, que é fruto da morte de Deus, que é fruto da perda do transcendente, etc. Segundo, reafirmar a doutrina reformada da criação contra o mito da autocriação. Enquanto Nietzsche celebra a liberdade de tornar-se qualquer coisa, a fé reformada proclama a bondade de ser criatura, conforme o desígnio do Criador. Achar de novo beleza nisso, no que Deus espera da igreja, das famílias, do casamento, da sexualidade, ter satisfação nisso, ver a beleza disso, ao invés de dar sentido próprio para as coisas. E, em terceiro lugar, discernir a estética do selfie como uma idolatria muito refinada. A linguagem da autenticidade, da autoexpressão, do estilo de vida, seja um estilo de vida maromba, seja um estilo de vida motoqueiro, os skatistas, o pessoal do heavy metal, seja lá qual estilo de vida for. Tem um negócio que subjaz isso, o tribalismo urbano. Pode parecer neutro, em algum sentido até nobre. Não, eu sou o pessoal do crossfit, eu corro na rua 4 horas da manhã. Estou cuidando da minha saúde, gritando. Mas frequentemente mascara uma negação prática de Deus. Por quê? Autocriação. A igreja deve formar um povo que viva para a glória do Senhor e não para a beleza do próprio reflexo. Então a gente
precisa estar consciente de que a cultura contemporânea que a gente vive, independente de posição política, partidária, ideológica, ela tem uma raiz muito comum, uma noção de self, de identidade pessoal, que é antiga, remete ao Rousseau, ao Nietzsche, ao Marx, ao Darwin. Então é um trabalho também que a gente não resolve de um dia para o outro. Tem 300 anos, tem 250 anos. A gente não resolve isso em 250 dias, não resolve com 4 aulas na escola dominical. Nós estamos falando da cultura ocidental. São 250 anos bem sedimentados na cultura. Você não vai resolver o problema cultural dentro da sua casa, criando seus filhos na bolha. A gente precisa da comunidade, da igreja, da palavra de Deus, do fruto do Espírito, de uma renovação pelo Evangelho. Caso contrário, não tem nada que a gente faça. Pode falar, Ana Beatriz, você tem privilégio parlamentar para falar. Deixa só o microfone chegar até você. Tá chegando, calma lá. Eu acho que tipo, se encaixa na aplicação que o senhor deu, que tipo, na contemporaneidade usam muito Nietzsche, mas a parte de criar a sua própria moral, que serve, como o senhor falou, como o eu terapeutizado, que vai também, como que o professor da universidade falou, que forma dos estudantes fracos, mas também tipo, que eles usam essa fraqueza, mas também eles criam a sua própria ética para preencher essa fraqueza e de criar o que vai deixar ele confortável. Então, acho que não dá muito para usar o Nietzsche, porque eles distorcem a própria visão dele, claro. E tipo, Nietzsche criticaria isso, mas é isso mesmo. Muito bom. Uma salva de palmas para a Ana Beatriz. Gente, pelo amor de Deus, meu orgulho. Eu vou dormir em paz hoje, à tarde. Vocês viram? Ela amarrando, primeiro ela me chamou de senhor. Pronto. Tá certinho, Beatriz. O conceito é exatamente esse. Sempre há uma incoerência. Em toda idolatria existe incoerência. Porque não tem como, eu sempre uso o exemplo de um pano, é melhor numa mesa, assim, mas pensa num pano de mesa, se você puxa um aspecto da realidade, a realidade vem junto com você, porque Deus criou tudo coeso. Então, se você puxa só a emoção, não tem condição. Você vai trazer tudo junto, porque a realidade de Deus ela é toda ligada. Aí vem a contemporaneidade, a juventude, num afã nietzschiano de querer usar só a vida como critério, mas ela vai puxar todo o resto. A biologia, a sociedade, a economia, a percepção das coisas. E aí entra no quê? Contradição. Exatamente isso que você observou. Por quê? Porque toda idolatria ela é contraditória. Todo racionalista puxa coisas irracionais juntos. Todo emotivista puxa coisas que extrapolam a razão, a emoção. E por aí vai. Isso é um grande sinal, não só de que está usando um teórico errado, mas que aquele critério não encaixa com a realidade. Por isso a visão cristã é a melhor para a gente ler a realidade, porque ela valoriza todas as coisas, mas ela não se apoia em nenhuma delas. Cristo é soberano sobre tudo. E igualmente, nossas emoções, nossa biologia, nossa sociedade, nossas percepções, e assim por diante. Excelente.